Estudo Bíblico. A alma do discípulo. Voz do céu, reflexo do coração. Lição 6. O discípulo encontra refúgio no Senhor. Texto base, livro de Salmos, capítulo 46. O objetivo da lição é compreender que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na presença, no poder e no cuidado constante de Deus. Descansando em sua presença e dependendo do seu poder, mesmo em meio às lutas, crises e adversidades. Neste salmo encontramos 3 grandes ações de Deus que fortalecem a nossa fé. Deus é a nossa proteção. Deus está presente e Deus é poderoso. Essas verdades nos mostram que o Senhor não é um Deus distante, inerte ou indiferente às nossas dores. Ele continua governando todas as coisas, sustentando o seu povo e agindo poderosamente em favor daqueles que confiam nele. Como discípulos, precisamos aprender que a nossa proteção está no Senhor e que jamais estaremos sozinhos em meio às batalhas da vida. Muitos estudiosos acreditam que este salmo serviu de inspiração para o hino Castelo Forte, escrito por Martinho Lutero. Esse salmo vai nos ensinar que Deus não abandona os seus discípulos, não nos deixa sozinhos, não nos desampara. Ele é socorro bem presente na tribulação, por isso não podemos temer. Primeira reflexão: o discípulo tem a proteção do Senhor. O salmista inicia declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa afirmação nos revela quem Deus é para nós em tempos de adversidade. O Senhor não é apenas alguém que nos ajuda ocasionalmente. Ele é o nosso abrigo permanente, a nossa segurança e o nosso lugar de descanso. Quando enfrentamos dias difíceis, lutas emocionais, perseguições espirituais ou crises inesperadas, podemos correr para Deus, sabendo que encontraremos acolhimento e proteção em sua presença. O significado da palavra refúgio aponta para um esconderijo seguro, um abrigo contra o perigo. Em um mundo marcado pelo medo, pela violência, pela instabilidade e pela insegurança, precisamos lembrar que a nossa verdadeira segurança não está nos recursos humanos, mas no Senhor. Podemos correr para o refúgio do Senhor quando o perigo nos assolar. Como discípulos, precisamos aprender a descansar nessa verdade. Não precisamos viver dominados pelo medo, pela ansiedade ou pelo desespero, pois podemos declarar como salmista: Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza é o lugar fortificado, lugar seguro. Deus é a nossa fortaleza, que não será destruída. As fortalezas humanas podem falhar, mas Deus jamais falha. Ele continua sendo a fortaleza indestrutível daqueles que confiam nele. O Salmo também nos ensina que Deus é socorro bem presente na angústia. Isso significa que o Senhor não chega atrasado às nossas batalhas. Ele está presente em cada lágrima, em cada oração e em cada momento de aflição. Enquanto os socorros humanos possuem limitações, o socorro de Deus é perfeito, fiel e constante.
O discipulado nos ensina que a proteção divina não significa a ausência de lutas, mas a certeza da presença de Deus em meio às tempestades. Quando compreendemos isso, passamos a enfrentar as crises com fé, sabendo que o Senhor sustenta aqueles que permanecem confiando nele. Segunda reflexão: Deus está presente com os discípulos. O salmista declara: Deus está no meio dela, não será abalada. Essa verdade transforma completamente a maneira como enfrentamos as dificuldades da vida. Não caminhamos sozinhos. Deus permanece presente no meio do seu povo, sustentando, fortalecendo e guiando aqueles que pertencem a Ele. A presença de Deus é uma das maiores promessas das Escrituras. O Senhor está no meio da sua igreja, no meio da nossa família, no meio da nossa casa e em cada detalhe da nossa história. O discipulado nos ensina que a nossa força não está em nossa capacidade humana, mas na presença constante de Deus ao nosso lado. Deus estando presente no meio do seu povo, temos condições para caminharmos, para continuarmos, para seguirmos, mesmo quando os problemas parecem nos cercar. Em meio às dificuldades que enfrentaremos, as lutas que nos sobrevêm, pois o Senhor não abandona os seus filhos. Ele continua trabalhando silenciosamente em favor daqueles que esperam nele. Por isso, precisamos esperar em Deus, pois é Ele quem trabalha por nós. Muitas vezes queremos compreender imediatamente o que Deus está fazendo, mas o discipulado também nos ensina a confiar enquanto Deus trabalha. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Nada foge das suas mãos. O mundo não está entregue ao acaso nem abandonado à própria sorte. Deus continua governando a história, sustentando a criação e conduzindo os seus planos soberanos. Como discípulos, precisamos aprender a descansar nessa promessa. Quando reconhecemos que Deus está conosco, deixamos de viver dominados pelo medo. A presença do Senhor produz paz em nosso coração, renova a nossa esperança e fortalece a nossa fé. Mesmo em meio às lutas, podemos declarar que não seremos abalados, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó continua sendo o nosso refúgio, e a sua presença permanece sustentando a nossa caminhada todos os dias. Terceira reflexão: Deus faz grandes coisas. Nos versículos finais do Salmo, contemplamos aquilo que Deus faz. O Senhor não apenas existe e está presente, Ele também age poderosamente em favor do seu povo. O texto declara que Deus faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Isso revela o seu poder absoluto sobre todas as coisas. Existem guerras exteriores e interiores que enfrentamos diariamente. Muitas vezes lutamos contra medos, inseguranças, crises emocionais, opressões espirituais e circunstâncias que tentam roubar a nossa paz. Entretanto, o Salmo nos ensina que Deus é poderoso para trazer descanso ao nosso coração e vitória às nossas batalhas. Quando Deus diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus",
somos convidados a abandonar a ansiedade e confiar plenamente na soberania do Senhor. Muitas vezes queremos resolver tudo com as nossas próprias forças, mas Deus deseja nos ensinar a depender dele. O Senhor também faz coisas grandes e maravilhosas. A Bíblia declara que ele realiza obras que não podemos contar nem compreender plenamente. Deus continua abrindo caminhos no deserto, trazendo esperança aos cansados e transformando histórias que pareciam perdidas. Como discípulos, precisamos acreditar que Deus continua realizando coisas novas. Mesmo quando pensamos que tudo terminou, o Senhor ainda está trabalhando. Ele pode restaurar famílias, renovar ministérios, fortalecer vidas espiritualmente abatidas e trazer novos começos para aqueles que confiam em sua vontade. Entretanto, para experimentarmos o novo de Deus, precisamos abandonar aquilo que ainda tentamos controlar. Não existe espaço para o agir de Deus enquanto permanecemos presos às velhas atitudes, aos medos e à incredulidade. O discipulado nos chama para uma vida de confiança plena no agir do Senhor. Deus continua pelejando pelo seu povo, sustentando os seus filhos e realizando grandes obras em favor daqueles que permanecem fiéis à sua presença. Agora vamos concluir o estudo de hoje. O Salmo 46 nos ensina que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Ao longo da nossa caminhada, enfrentaremos lutas, crises e momentos de grande instabilidade, mas podemos descansar na certeza de que o Senhor continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Como discípulos de Jesus, precisamos aprender a confiar mais profundamente na presença, no cuidado de Deus. O Senhor continua trabalhando em silêncio, sustentando aqueles que esperam nele e conduzindo todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Mesmo quando não conseguimos compreender os processos, podemos descansar sabendo que Deus permanece no controle. Por isso, não precisamos viver dominados pelo medo, pela ansiedade ou pelo desespero. Podemos aquietar o nosso coração e confiar que Deus está agindo em favor do seu povo. Quando permanecemos firmes na presença do Senhor, descobrimos que nenhuma tempestade é maior do que o cuidado, a fidelidade e o poder do nosso Deus. Somos convidados, como discípulos de Jesus, a viver e proclamar as obras que o Mestre tem feito. Precisamos proclamar que o Deus que servimos é o nosso castelo forte, nosso refúgio, o nosso socorro presente e que Ele está no meio do seu povo. Para pensar e agir. Primeiro, tenho buscado em Deus o meu verdadeiro refúgio nos momentos difíceis. Segundo, em quais situações tenho permitido que o medo domine o meu coração? Terceiro, tenho confiado mais nos recursos humanos ou no cuidado do Senhor? Quarto, quando enfrento crises, corro para Deus ou tento resolver tudo sozinho? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos.
Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro!